Olá, turma do quarto ano. Estamos iniciando aqui mais uma aula de matemática e iremos retomar os conteúdos trabalhados na terça-feira, que foi sobre formas geométricas e espaciais, certo? Vamos tentar esclarecer na aula de hoje todas as dúvidas sobre o que são figuras geométricas e espaciais, também conhecido como figuras geométricas tridimensionais. Vamos aproveitar nesse vídeo ainda e fazer a correção da atividade e o encaminhamento do exercício de hoje. De início, nós já podemos aqui estar fazendo uma ligação, sobre os objetos do nosso dia a dia, sobre objetos do nosso uso mesmo diário, com alguns desses sólidos geométricos, Aqui nós temos uma caixa de iPhone, você observa que é uma caixinha no formato retangular. Poderia ser uma caixa de remédio, uma caixa de sapato, uma caixa de creme dental. Nós temos nessa imagem alguns vidros de forma cilíndricas, observe bem, que são arredondados, com duas bases circulares. E aqui nós temos uma caixa, que ela, se você observar, essa caixa, ela possui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Ela possui 6 lados, Então, na base dessa caixa, ela possui 6 lados, um hexágono. Então, nós dizemos que é um prisma de base hexagonal. Então, aqui nós temos a caixa do iPhone, que representa para a gente um paralelepípedo. Nós temos aqui esses vidros de forma cilíndrica, que no caso nos lembram os cilindros. E aqui nós temos também um prisma, de base hexagonal. Muitos outros objetos podem estar se assemelhando a sólidos geométricos. E vem aqui ao questionamento, Mas o que é um sólido geométrico? Aqui na definição diz que são figuras tridimensionais, conhecidas também como figuras espaciais. Olha, gente, as figuras geométricas, elas são do plano ou do espaço. Quando essas figuras são do plano, que facilmente se adapta a uma região plana, elas são figuras geométricas bidimensionais. No caso, o quadrado, o retângulo, o triângulo, o círculo, entre outras figuras. São figuras geométricas bidimensionais, São figuras planas conhecidas, Quando essas figuras geométricas elas possuem 3 dimensões, sendo tridimensionais, tri quer dizer 3, dimensionais quer dizer dimensões. Nós possuímos 3 dimensões, elas são figuras do espaço, por isso que são também conhecidas como figuras espaciais. Aí esse conjunto de figuras é o que nós também chamamos de sólido geométrico. Sólidos geométricos, figuras tridimensionais ou figuras espaciais, se trata da mesma coisa, só com palavras diferentes. E aqui nós temos como exemplo a caixa de sapato, é uma figura tridimensional, uma figura espacial e um sólido geométrico ao mesmo tempo. Nós temos a latinha de um conservante aqui, Nós temos a latinha no formato cilíndrico, Também nos lembra um sólido geométrico. E aqui eu coloquei, que essas dimensões, largura, comprimento e alturas, são elas quem determina a tridimensionalidade da figura sendo um sólido geométrico. Eu coloquei aqui na caixa, nós temos aqui a altura, a largura e o comprimento. É uma figura de 3 dimensões, tridimensional, portanto é um sólido geométrico, certo? E as formas geométricas espaciais, se você pode observar na sala de aula, no supermercado, em qualquer lugar na natureza, nós podemos notar várias dessas formas, Algumas delas, por apresentarem certas características, são denominadas na matemática como formas geométricas espaciais. Aqui nós temos, nessa primeira imagem, uma pirâmide, Essa pirâmide na entrada de
do Museu de Louvre, né, em Paris, na França. Você observa que é uma pirâmide, ou seja, é um sólido geométrico espacial, só que aqui no caso ela é um atrativo turístico, né? Aí nós temos aqui os cilindros, ó, uma gráfica nesse cilindro utilizado para fazer o próprio papel. Por que eles são chamados de cilindro? Pela forma dele. Ela tem a forma de cilindro. É o cilindro, objeto utilizado na gráfica, e nos lembra a forma geométrica espacial que é o cilindro. Aqui nós temos o Ministério da Fazenda em Brasília, no caso é um prédio. Observe que este prédio ele tem um formato tridimensional, é como se fosse uma caixa retangular, né, um paralelepípedo, o formato dele. Aqui nós temos um Brackley, né, do Museu de Ciências Príncipe Felipe, em Valência, na Espanha. Você observa que o formato dele, ó, parece com uma casquinha de sorvete, né, parece um chapéu de palhaço, né, de aniversário. Nesse caso aqui nós temos o cone, né, representado nesse momento, né, nessa construção. E aqui nós temos o Mole em Ancora, né, na Itália. Você observa que o formato dele, ó, é um formato que possui 1, 2, 3, 4, 5 lados, né, tem um formato pentagonal, certo? E aqui nós temos a vista espacial da Lua, né? Que ela tem um formato, não é de círculo, não. A Lua tem um formato como se fosse de uma bola, portanto, o formato dela é de uma esfera, certo? E aqui eu trouxe para vocês as imagens. E nessas imagens, né, elas vão nos lembrar algumas formas geométricas espaciais e vamos observar o nome de cada uma delas. Essa primeira imagem que nós temos aqui, nós temos uma pirâmide. É uma pirâmide de base quadrangular, porque a base dela possui 1, 2, 3 e 4 lados, né? Tem a base formada por um quadrilátero, portanto a pirâmide é de base quadrangular. Ela é uma pirâmide porque possui apenas uma única base. Você pode observar que na sua parte sua superfície aqui, ela possui um vértice ao invés de uma outra base. Aqui nós temos uma caixa no formato retangular, conhecido como paralelepípedo. Esse paralelepípedo também é uma espécie de prisma, porque possui duas bases, ó. Aqui nós temos a base inferior desse prisma de base quadrangular, e aqui nós temos a sua base superior, aí ele recebe o nome especial de paralelepípedo. Aqui eu tenho também um outro prisma, ó, mas ele é chamado de prisma de base pentagonal, porque ele possui nas suas bases um pentágono, que é uma figura de 5 lados. Você pode observar aqui, olha só, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu tenho a outra base dele, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, por ele possuir duas bases, essa base inferior e essa base superior, ele é chamado de prisma. Por essa base possuir 5 lados, é um prisma de base pentagonal, porque lembra o pentágono, né? O pentágono é a figura geométrica plana de 5 lados. Aqui do outro lado nós temos o cilindro, que não é um poliedro, é um corpo redondo, porque ele tem uma de suas superfícies, uma parte arredondada, ó, o cilindro. Temos o cone, que também é um corpo redondo, porque possui uma de suas partes também uma forma arredondada, e nós temos a esfera, que também é um corpo redondo, certo? E aqui eu trouxe a classificação dos poliedros e dos não poliedros. Esses não poliedros também podem ser chamados de corpos redondos, certo? E os poliedros, gente, são as figuras geométricas tridimensionais ou espaciais que são formadas apenas por partes planas não arredondadas. Todas as partes do poliedro são formadas por arestas, né, por segmentos de retas. Aqui nós temos essa primeira figura, que é o paralelepípedo, que nós temos uma pirâmide, aqui nós temos um poliedro não regular, que nós temos um prisma, nós temos o cubo e aqui temos outro prisma. Então, aqui temos aqui desse lado, né, um grupo de poliedros.
E aqui nós temos um grupo de não poliedros, também chamados de corpos redondos, né? Nós temos o cilindro, o cone, a esfera. Nós temos aqui como se fosse a metade de uma esfera, né? Nós temos aqui um cilindro, como se fosse tirado dele aqui uma fatia, certo? E todas essas figuras pintadas de verde, como tem uma parte de sua superfície arredondada, eles são chamados de não poliedros ou corpos redondos. E aqui vamos diferenciar o prisma das pirâmides. Observem, quando que uma figura geométrica espacial, especificamente um poliedro, é prisma e quando ele é pirâmide. Ele vai ser prisma quando possuir duas bases e vai ser pirâmide quando possuir apenas uma. Observe bem, o cubo tem uma base, estou pintando ela aqui de vermelho, ó, a base inferior. E observe que aqui embaixo tem um quadrado na base, em cima eu tenho outro quadrado, ó. Então, quando ele possui essas duas bases, inferior e superior iguais, ele é chamado de prisma. Então, o cubo é um prisma. O paralelepípedo, ó, ele tem aqui na base dele um retângulo. Observe que aqui na parte superior também ele tem um retângulo. Quando ele tem duas bases, ele também é chamado de prisma. Observe que esse outro prisma de base hexagonal, ele tem aqui na base inferior dele um hexágono, uma figura de 6 lados. E na parte superior tem uma figura igual, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lados também. Como tem essa base superior e essa inferior iguais, né, duas bases, também ele é chamado de prisma. Essa outra última figura rosa, que é o prisma de base triangular, você observa que ele possui um triângulo na parte superior, que eu estou pintando ele aqui de vermelho, ó. Possui esse triângulo, e aqui na base inferior também possui esse triângulo. Então, nesse caso, ele se trata também de um prisma. Já as figuras azul, observe que as três são pirâmides, porque possuem uma única base. Olha essa pirâmide, possui essa base quadrada. Aqui em cima eu tenho um vértice, não tenho outra base. Aqui na segunda imagem azul, eu tenho aqui na base uma figura de 6 lados, né? Por isso que a pirâmide é uma pirâmide de base hexagonal. E na parte superior aqui dela eu tenho também só um vértice, não tem outra base, por isso que é uma pirâmide. E aqui abaixo nós temos a pirâmide de base pentagonal. Observe que aqui eu tenho uma base que é um pentágono, uma figura de 5 lados, e aqui em cima eu tenho um vértice. Por isso é chamado também de pirâmide, por possuir apenas uma única base. Aqui nós temos o cone, o cilindro e a esfera. O cone, gente, é essa figura geométrica, ela se parece com casquinha de sorvete, chapéu de aniversário, chapéu da bruxa. O cone mesmo utilizado pelas blitz do Detran, né? O cone. Os objetos de forma cilíndrica, né? Que são cilindros, eles já têm o corpo arredondado com duas bases circulares. Olha, ele tem um círculo na base superior e tem um círculo na base inferior. Eles são objetos que são semelhantes a ele, podemos dizer a latinha de refrigerante, o lápis, né? O lápis, a caneta, vidros circulares, né? A garrafa, eles geralmente têm um formato de um cilindro. E a esfera, gente, diferentemente do círculo, né? A esfera ela é toda arredondada, né? Temos a bila, né? A bolinha de gude, temos a bola de futebol, de vôlei. Todos esses exemplos são exemplos de esfera, certo? Aqui abaixo nós temos imagens. Elas possuem formas que lembram o cone, cilindro e a esfera. Podemos destacar os seguintes elementos no cone e no cilindro. Ó. O cone tem esse elemento que é a base, como eu falei, a base circular. Em cima ele tem um vértice. E ele é uma superfície não plana, porque é arredondado. O cilindro tem duas bases, como eu falei, duas bases circulares, ó, e a superfície não plana, por ser um corpo redondo.
E aqui foi a atividade que vocês realizaram. Além de esculturas e construções, existem também objetos que lembram figuras geométricas e espaciais. Qual figura geométrica e espacial lembra cada um dos objetos a seguir? O primeiro objeto aqui que nós temos no item A é a bola de basquete. E nós vimos que as bolas, bolinha de gude, a bila, elas nos lembram uma esfera. Você deveria ter colocado aqui no item A a palavra esfera. No item B, nós temos aqui o objeto utilizado para a sinalização. E o nome desse objeto, o nome dele em si é um cone. E a figura geométrica espacial que ele nos lembra também é o cone. Aqui nós temos uma caixinha de creme dental, né, a embalagem de creme dental, no item C. E eles nos lembram o paralelepípedo. Paralelepípedo. Pronto. Aqui na letra D nós temos aqui um peso de papel no formato de uma pirâmide. Pirâmide, certo? E por último nós temos aqui uma embalagem achocolatado, né? Um vidro arredondado com duas bases circulares. No caso nós temos o cilindro, né? Então, gente, cilindro. Espero que vocês tenham compreendido, pessoal. Nossa aula era praticamente para a gente identificar o nome dos sólidos geométricos, certo?